Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? São exatamente 23h30 e eu estava aqui em casa, já me preparando para ir deitar e me veio uma palavra ao meu coração e eu pensei de trazer uma reflexão para as nossas vidas. Ela está em Mateus capítulo 16, versículo 24, que nos diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, queridos, o Evangelho não é uma imposição. O Evangelho não é uma opção. O Evangelho é uma escolha. O Evangelho é um chamado. O Evangelho é a condição que Deus proporciona ao homem caído nos seus pecados e deleite para que ele possa ter a oportunidade de livre e espontânea vontade de decidir-se por aquilo que ele julga pertinente e melhor para a sua vida. Quando eu disse que o Evangelho ele não é uma opção, é porque não existe uma outra maneira, não existe uma outra forma pela qual importa que o homem seja salvo, a não ser através do sacrifício de Jesus no Calvário. Não existe uma outra maneira para que o homem possa um dia morar no lar eterno, na habitação de glória com o Pai. O único meio, a única forma e o único caminho que o homem tem para chegar a Deus é através de Jesus. O próprio Jesus, ele disse: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus mesmo disse em João 10, eu sou a porta e as minhas ovelhas conhecem a minha voz e delas eu sou conhecido. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus, ele apresenta-se como a única ponte que o homem tem condições de passar e chegar do outro lado e sobrepor o abismo que está diante do seu caminho. A Bíblia nos revela e nos mostra em João 3,16 que Deus amou-nos de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia nos descreve que nós fomos amados e preciosos e desejados por Deus ao ponto de Deus abrir mão do seu próprio Filho na eternidade. A Bíblia nos mostra que nós fomos tão desejados por Deus ao ponto do Pai permitir que Jesus se sentisse só naquela cruz. A Bíblia nos revela e nos demonstra o valor e a importância que nós temos ao ponto do Pai entregar o seu Filho, de entregar o seu tesouro, de entregar o que é mais precioso na eternidade por resgate do homem que estava perdido e perecível aqui na terra. Então, quando a Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim. Querer, ela está intrinsecamente ligada à decisão. Ela está intrinsecamente ligada à escolha. E eu costumo dizer que a vida ela é feita de escolha. E as escolhas que nós fazemos, ela tem o poder de influenciar na decisão ou no resultado daquilo que nós esperamos. Se escolhemos corretamente, se escolhemos certo aquilo que nós precisamos ter para nos fazer alcançar o que desejamos, então aquilo que nós desejamos haverá êxodo, porque o meio e a forma pela qual eu decidi usar para chegar até onde eu quero estar e alcançar o que eu desejo é a maneira mais correta. Mas escolhas não são fáceis, porque muitas vezes nós precisamos, diante de escolhas, tomarmos decisões. E tomar decisões implica muitas vezes, querido, estarmos conscientes do que estamos fazendo.
por que estamos fazendo? Para que vamos tomar esta decisão? A decisão ela está intrinsecamente ligada à consciência de valores. Decisões é aquilo que me faz asferir o que de fato para mim é mais importante, é indispensável. A escolha me faz saber que há momentos que eu preciso abrir mão, eu preciso deixar, eu preciso mudar, eu preciso sair e preciso estar em outro lugar e não neste que outrora algo que estava ao meu derredor me prendia e me fazia entender que aquilo era de valor. Quando eu escolho por algo, significa que eu preciso abrir mão de alguma coisa. Significa que eu preciso ter a consciência do que de fato, pelo menos na minha vida, há um tripé e eu preciso saber definir isso. O que é importante, o que é indispensável e o que é necessário para a minha vida. Nem sempre aquilo que é necessário é tão importante quanto a escolha que eu preciso ter de dispensar, porque mesmo sendo importante e sendo necessário, não significa que este é o momento exato para que eu possa fazer algo, de manter ou de conquistar aquilo que eu considero bom e preciso para a minha vida. Eu preciso avaliar e saber os prós e os contras e muitas vezes os preços a serem pagos diante das escolhas que eu fiz. Então eu preciso primeiramente asferir os valores e preciso pesar na balança aquilo que de fato é indispensável. Quando Jesus diz que aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, observe, Jesus dá uma escolha e Jesus dá a liberdade de ação. E Jesus ele é muito bem claro dizendo, você pode escolher me seguir, porém, quando você escolhe me seguir, você precisa estar disposto a asferir aquilo que é indispensável para a sua vida. É preciso que aquele que me siga, ele negue-se a si mesmo. E aí quando nós colocamos na balança o que significa negar a mim mesmo diante da escolha que eu tenho para ter a Cristo. A primeira verdade que Jesus ele coloca-nos aqui é o seguinte, que ele é o valor maior do que tudo aquilo que até o momento eu conquistei. Porque quando Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ora, não é apenas negar, não é apenas deixar, não é apenas abandonar aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero e aquilo que eu possuo, mas significa abrir mão dos meus próprios conceitos, significa abrir mão dos meus próprios valores, significa abrir mão dos meus próprios ideais. Porque quando Jesus diz que é necessário negar a mim mesmo para que eu o siga, Jesus está dizendo que ao escolher segui-lo, eu preciso considerar que tudo aquilo que eu tenho até este momento, que tudo aquilo que eu conquistei e que na verdade é tudo aquilo que eu julgava ser diante da importância de estar com ele, não significa nada. Então quando Jesus diz negar-se a si mesmo, leva-me, querido, a asferir os meus verdadeiros valores e aplicar a somatória daquilo que tudo que eu tenho até este momento, se de fato foram as conquistas exatas, corretas, foram as mais acertadas e de fato são os ideais que estão acima de qualquer outra coisa. Negar a mim mesmo para seguir a Jesus significa abrir mão daquilo que eu considero importante, precioso, indispensável. Eu preciso entender nesse tripé que Jesus está acima dessas três coisas. Jesus ele é absolutamente a essência e a razão de eu de fato ser o que eu não entendia o verdadeiro valor de ser. De eu ter os verdadeiros valores daquilo que diante do que eu conquistei é muito mais além do que até aquilo que eu cheguei e alcancei.
Então eu preciso entender que escolher Jesus significa, querido, abrir mão de mim mesmo. Significa, querido, estar consciente que eu não acertei até o momento na minha maneira de viver. Eu não acertei nas minhas escolhas até agora. Porque decidir escolher Jesus é julgar se tudo aquilo que eu vivi até agora tem um real sentido. Porque quando eu sinto um vazio diante das minhas conquistas, significa que as conquistas que eu tive não têm um real sentido de valor de existência. E quando Jesus diz que eu devo segui-lo, uma das coisas que Jesus irá fazer todo homem entender é que a razão da existência, o verdadeiro valor da existência, a verdadeira qualidade de ser só pode estar ao lado, na comunhão e vivendo aquilo que Jesus tem para oferecer. Certa ocasião Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, filhos por amor de mim, não é digno de mim. E Jesus estava falando isso de uma maneira literal, mas eu queria aludir isso nos nossos dias, porque muita gente acha que Jesus fez este chamado, que Jesus colocou essa escolha apenas para aqueles dias. Nós estamos vivendo dias, querido, que nós precisamos escolher se o estilo de vida, e dizendo eu ser cristão, é condizente com o estilo de vida que Jesus me deu para que eu viva. Jesus deixou bem claro que apenas nele, através dele, Jesus disse em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Todos os valores, todas as reais conquistas, todo real entendimento, toda real aquisição, ela está manifesta em ter Jesus na minha vida, como centro da minha vida, como razão da minha vida. Então, quando Jesus diz que aquele que não deixa pai, mãe, filhos por amor de mim, há muitos cristãos que ele tem sido pressionado até tomar decisões de maneira literal, em casais em que a mulher, o homem diz, escolha entre eu e esse seu Deus. E lamentavelmente muitas pessoas têm escolhido por seu marido, por sua esposa, por seu filho, por seu lar, por sua casa, por sua riqueza, pelo estilo de vida que tem vivido. Isto é literal. Nós estamos vivendo dias em que o Evangelho, a cada dia, querido, ele nos confronta e ele nos leva a nos autoavaliar se aquilo que nós temos escolhido como forma de vida no momento que nós estamos vivendo é digno à altura de fato ter Jesus. Pois o apóstolo Paulo ele nos declara e diz que devemos nos portar com dignidade diante da vida que nós escolhemos viver em obediência a Cristo. A Bíblia nos diz claramente que naquilo que os homens se tornam a nós como malfeitores e nos farão sofrer, nisto Cristo seja glorificado. É preciso que, ao sermos abandonados, é preciso que as pessoas, ao fazerem a escolha entre o que elas acham que possuem e são, e entre a nossa amizade, porque a nossa amizade com elas está havendo um conflito a cada dia, porque a presença de Cristo claramente haverá de repudiar, ou deveria ao menos me levar a repudiar o estilo de vida que essas pessoas que me rodeiam estão vivendo. Essas pessoas claramente elas tomarão a decisão de não me ter no seu rol de membro, até mesmo familiar. E a gente precisa de fato entender isso. Nos dias da igreja primitiva, muitas famílias repudiaram seus filhos, muitas esposas foram repudiadas e muitos homens tiveram que de fato escolher largar tudo para ter a Cristo. Isto é muito sério e Jesus, quando diz aqui em Mateus isso, então disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O significado de tomar a cruz aqui é muito mais perene, muito mais forte do que a gente simplesmente imagina dentro de uma maneira religiosa.
A gente imagina tomar a cruz aqui e apenas ser xingado pelo nome de Jesus, apenas ser zombado pelo nome de Jesus, e alguém não entender, mas eu vou para a igreja. Não. Tomar a minha cruz aqui significa, querido, declarar o valor que Cristo tem por mim ao ponto de negar a minha própria vida, de abraçar a morte, para que a vida eterna de Cristo seja manifesto. Se morrer necessário para não negar o seu nome, de entregar a minha vida e morrer no mundo e para o mundo, para que a vida eterna que está escondida e guardada em Cristo, de fato se manifeste na minha vida. E eu uso como exemplo esses noticiários que nós temos tido, daqueles que em muitos países têm sido crucificados nos nossos dias odiernos, aqueles que têm sido desprezados, aqueles que têm sido pisoteados, como na Coreia do Norte, por exemplo, aonde cristãos têm sido verdadeiramente esmolados, tratores têm passado por cima dele, noticiários têm dito isso através daqueles que trabalham na área missionária. Muitos cristãos têm sido decapitados, como muitos que no grupo Hezbollah e todos os fanáticos que têm aí perseguido os cristãos em algumas regiões do continente africano. E essas pessoas têm entregado a sua vida para não negar a Cristo. Tomar a sua cruz e seguir-me é não apenas estar disposto a sofrer xingamentos, injúrias e calúnia, mas tomar a minha cruz é estar disposto a deixar de existir para que Cristo no meu testemunho se manifeste. Eu posso até morrer, você pode até morrer, mas quando não recuamos, quando não deixamos a nossa cruz e abraçamos o martírio pelo nome de Cristo, nós podemos até deixar de existir, mas Cristo será glorificado pelo testemunho que em nós foi vivido, ao ponto de entregarmos a nossa vida, mas não abandonarmos a cruz para vivermos eternamente no reino de glória, ainda que deixando de existir nesse momento. Estamos vivendo dias em que precisamos reconceituar os critérios das nossas vidas para dizermos que de fato somos seguidores de Cristo. Estamos vivendo dias em que o Evangelho está nos confrontando a cada dia e indagando diante dos nossos conceitos religiosos se aquilo que fazemos, se da maneira que agimos, é de fato isso que Cristo, através da sua palavra, espera de nós. Porque negar a si mesmo é deixar que Cristo seja manifesto através da minha dor, da minha perseguição, da minha angústia, da minha aflição e até mesmo através da minha morte. Tomar a cruz significa estar disposto a morrer a cada dia para que Cristo se manifeste na vida daqueles que ainda vivem na morte espiritual e através, muitas vezes, da nossa própria morte física, da nosso momento de deixar de existir, a existência de Cristo seja real através do testemunho da fé e da obediência que nós tivemos. Então, possamos refletir sobre esta palavra, possamos meditar e nos perguntarmos se quando Cristo voltar, nós estamos à altura da dignidade de ouvi-lo chamando pelo nome, independente de estarmos vivos ou os nossos corpos no sepulcro, porque o importante não é a maneira como algum filho de Deus morre. O salmista disse que para Deus é preciosa a morte do seu santo, não importando para Deus a maneira que ele morre, mas sobre que de fato convicção esses cristãos deixaram de existir. A nossa convicção em Cristo, ela precisa estar acima da espada, da bala, da ameaça, da perseguição. A nossa convicção em Cristo tem que ser de fato aquilo que Jesus disse: o reino dos céus está manifesto no meio de vós. Vivamos, disse Martinho Lutero, vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas eu ouso dizer, não deixemos de viver hoje sabendo que Cristo já poderia ter voltado ontem. E se ele tivesse voltado, a minha pergunta é, teria eu subido? Porque o estilo de vida que eu vivo hoje é o que dirá se eu teria subido no arrebatamento se tivesse sido ontem. Então, portanto, vivamos hoje como Cristo de fato esteja vindo hoje para nos buscar e arrebatar. Não deixe a sua cruz, negue-se a si mesmo, até que eu e você possamos chegar
ao reino de glória. Deus abençoe a sua vida, a palavra sem fronteiras, momento com Deus. Graça e paz, queridos.